Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Vinde salvar-me do inimigo, libertai-me. Não aconteça que agarre minha vida como um leão que despedaça a sua presa sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me. Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço e segundo a inocência que há em mim. Ponde um fim à iniquidade dos perversos e confirmai o vosso justo, ó Deus Justiça, vós que sondais os nossos rins e corações. O Deus vivo é um escudo protetor e salva aqueles que têm reto coração. Deus é juiz e ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça cada dia. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Toda vez que o justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo, quem é bom manda o matar. Cecília Meirelles. Na primeira leitura de hoje, o profeta Jeremias utiliza a imagem do cordeiro manso levado ao matadouro para falar de sua própria inocência e mansidão. Para manter a fidelidade à aliança com Deus, o profeta Jeremias denuncia os crimes, as corrupções e as traições cometidas pelo seu próprio povo. Em outras palavras, Jeremias chama o seu povo à conversão, a voltar ao Deus da aliança. Infelizmente, como consequência, Jeremias é odiado pelo bem que faz. Ele é uma vítima inocente comparada a um cordeiro manso. Toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo, quem é bom manda o matar. Escreveu Cecília Meirelles. Pelo fato de cumprir sua missão e chamar o povo à conversão, o profeta Jeremias foi recusado e traído por seus próprios irmãos. A sorte ou o destino do profeta Jeremias, que viveu 6 séculos antes de Jesus, é a mesma sorte e o mesmo destino de Jesus. Jesus é também perseguido por ser fiel à palavra do seu Pai, por considerar a vontade de Deus como seu alimento. O cordeiro manso que o profeta Jeremias usa é a imagem de Jesus, que como cordeiro morrerá para tirar o pecado do mundo. O profeta Jeremias aparece hoje como figura de Jesus, um justo perseguido por sua condição de profeta valente que da parte de Deus anuncia e denuncia um povo que não quer ouvir sua palavra. A imagem do cordeiro nos sugere a inocência dessa pequena vítima que não merece ser sacrificada. Essa imagem nos sugere a liturgia do Cordeiro Pascal, cujo sacrifício é útil para o povo inteiro. Hoje, Jesus é apresentado como o novo Jeremias. Também ele é perseguido, condenado à morte por aqueles que se escandalizam de sua mensagem. Será também como manso cordeiro levado ao sacrifício. O profeta Jeremias reza: eu te confiei a minha causa. Jesus na cruz grita: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas Jesus mostra uma fortaleza em um estilo muito diferente de Jeremias. O profeta pediu a Deus para vingar-se de seus inimigos. Jesus morre pedindo a Deus que perdoe os seus executores. Mas no profeta Jeremias nós descobrimos consciência de sua situação, descobrimos a assunção de sua responsabilidade e missão, descobrimos confiança no Senhor a quem se deve totalmente, descobrimos convicção de que ao final resplandecerá a luz da verdade apesar de qualquer tipo de dor no cumprimento da missão. Tudo isso é um bom caminho a se seguir. Por causa de Jesus e de sua palavra, milhares de homens e mulheres mudaram de vida e abandonaram seus hábitos negativos. Por causa de Jesus, muitos dedicam sua vida para o bem do próximo. O modo de viver de Jesus e sua palavra fascinam qualquer pessoa. Ele quer ver todo mundo na sua dignidade como um ser humano e, acima de tudo, como filho e filha de Deus.
O evangelho de hoje coloca-nos diante de um grande contraste. De um lado, os chefes do povo mandam prender Jesus. De outro, os soldados encarregados de cumprir a ordem voltam de mãos vazias porque ficaram fascinados com a palavra do Senhor. Nunca alguém falou como este homem. De um lado, a soberba dos primeiros, incapazes de crer devido à sua dureza de coração. De outro, a humildade destes últimos, que não só não prendem Jesus, como o defendem diante dos seus acusadores. Nem se deu entrada ao processo e já tem os juízes expedido a sentença e condenado o réu. Nem se iniciaram os trâmites, nem se ouviram as testemunhas e já tem os acusadores embargada a decisão. O despacho da sinagoga determina que Jesus não pode ser o Cristo. Porventura, o Messias virá da Galileia? O agravo do povo e dos soldados demonstra que ele não pode não sê-lo. Ninguém jamais falou como este homem. Estes têm certeza absoluta. Estávamos diante do Messias. As razões em que se fundam uma e outra parte são do lado dos que julgam o que leram sem terem visto, e do lado dos que defendem o que viram sem precisarem ler. Os fariseus arguem a partir da Escritura que o Messias há de nascer em Belém, enquanto que Jesus vem da Galileia. Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém? Os soldados arguem em nome do povo que nas palavras de Cristo há uma doçura tão firme e uma sabedoria tão divina que não encontram forças nem autoridade para lhe porem as mãos. Afinal, ninguém jamais falou como este homem. Os fariseus, os líderes religiosos do povo, embora certos pelo que liam, se enganavam pelo que não tinham visto, porque Cristo nascera realmente na cidade de Davi. Ao passo que os segundos, sem terem lido a Escritura, não precisavam de mais prova do que o que viam e ouviam sem erro. Ninguém jamais falou como este homem. Ele é o Messias, ele é o Cristo. Agora o interessante é que o mesmo conflito ainda se vê hoje. Assim como os chefes da sinagoga, fechados em suas razões, não queriam outra evidência que a sua própria autoridade, inclusive diziam: esta gente que não conhece a lei é maldita. Muitos hoje, comprometidos com suas agendas, comprometidos com suas opiniões, comprometidos com suas próprias certezas, não admitem outro Cristo que o inventado pelas ideologias da moda, nem outra igreja que a fantasiada pela heresia do modernismo. Mas e nós? Que papel nos cabe neste processo? Nosso papel é o de unir-nos sempre como soldados de Cristo à apelação da corte e ao testemunho do que via e ouvia aquela gente maldita para os poderosos, mas bendita aos olhos de Deus. A nós cabe o papel de nos fascinarmos cada vez mais e mais com a palavra daquele Jesus, o qual ninguém jamais falou como ele. O pior cego é aquele que não reconhece a sua própria cegueira a fim de poder pedir ajuda. Daí nós concluímos que a condição essencial para conhecer a Deus é a humildade. Sim, a humildade. Há que saber renunciar aos nossos próprios pontos de vista. É preciso deixar-nos conduzir pela luz da sabedoria divina. A crença bíblica não basta para descobrir verdadeiramente quem é Deus em Jesus Cristo. A vida e os seus acontecimentos são outra escritura que Deus nos deixou para que leiamos a cada dia uma página para saber o recado de Deus para nós e sobre nós. O conhecimento de Deus não é questão de intelectualidade, não é questão de saber ler e interpretar a Bíblia. O conhecimento de Deus é fruto do Espírito Santo que nos sensibiliza para nos abrirmos à verdade de Deus, ao seu amor, à vida nova que Ele nos quer comunicar, à luz com que Ele quer iluminar nossa escuridão. A condição essencial para conhecer o projeto de Jesus sobre o homem é a humildade.
A condição essencial para conhecer Deus é a humildade e a simplicidade. Há que saber desprender-se de si mesmo, renunciar a seus próprios pontos de vistas, renunciar às suas regrinhas e deixar-se conduzir pelo Espírito Divino. Os escribas e os fariseus estavam presos na própria lei e por isso acabaram não conhecendo o verdadeiro Deus. Em Jesus, no seu modo de vida, em suas palavras, encontramos o sentido da vida, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Por causa de Jesus e por causa da palavra de Cristo, milhares e milhares de homens e mulheres mudaram de vida e abandonaram seus hábitos negativos. Por causa de Jesus, muitos dedicam sua vida para o bem do próximo. O modo de viver de Jesus e sua palavra fascinam qualquer pessoa. E o que Jesus quer é que todos tenhamos dignidade. Dignidade como ser humano. Mas acima de tudo, o que Jesus quer é que todos tenhamos a dignidade de filhos e filhas de Deus. Que possamos olhar para Jesus, olhar para a sua vida, escutar, ouvir sua palavra e nos direcionarmos por ela. Que possamos abandonar a nossa própria mentalidade, porque, acredite, meu irmão e minha irmã, até quando lemos a Bíblia e a interpretamos, muitas vezes nós corremos o risco de aplicar a nossa mentalidade e acabamos imitando aqueles fariseus e escribas que não conseguiam perceber quem era Jesus. Que possamos nos abrir à humildade, que possamos nos abrir à simplicidade, que possamos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo, que sopra em nosso coração a certeza: ninguém jamais falou como esse homem. Ele é o Cristo, ele é o Messias. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.